Bom dia, família! Como é que vocês estão aí? Espero que o seu dia esteja começando bem e que você esteja guardando no seu coração tudo aquilo que a gente está aprendendo juntos aqui nessa nossa jornada pelo livro de Provérbios. Estamos no capítulo 8, como você bem sabe, e vamos falar um pouquinho hoje sobre algo que talvez você já ouviu falar de uma forma diferente, principalmente no meio corporativo. Você tem algumas funções muito importantes. Um deles é o CEO, né? É o chefe executivo. Tem o COO, que é o chefe operacional, né? E tem o CIO, que é o chefe de inteligência ou de entendimento, é aquele que trabalha com a parte de gestão de banco de dados, de informações sobre os clientes e assim por diante. Por quê? Porque entende-se que assim como você tem que ter alguém gerindo, alguém cuidando das operações, tem que ter alguém também cuidando do conhecimento, do entendimento do que está acontecendo na empresa. E a partir disso, tomadas de decisões são tomadas a partir de informações. E, se você não sabe disso, o Google conhece você melhor do que você conhece você mesmo, né? E essas informações são usadas para tomar decisões daquilo que aparece para a gente, das propostas que vêm, né, das coisas que aparecem na telinha do seu celular. E hoje nós vamos falar sobre essa ideia de conhecimento ser poder. E ela está refletida, inclusive, no livro de Provérbios, nos versículos que nós vamos olhar hoje. No primeiro versículo, nós vamos olhar alguns, mas no primeiro versículo diz o seguinte: olha só, Provérbios 8, versículo 14, diz assim: O meu conselho, lembra que aqui é a sabedoria que está clamando, né? A mulher sabedoria, assim como tem a mulher adúltera que está clamando, procurando companheiros, né? A mulher sabedoria também está clamando, né? E está procurando companheiros também. Ela diz assim: O meu conselho é sensato, e a mim pertencem o entendimento e o poder. A mim, sabedoria, pertencem o entendimento, isso é fácil para a gente entender, né? Que sabedoria e entendimento caminham juntos. Mas olha só, entendimento e o poder. Por quê? Porque entendimento e poder caminham juntos. Quem tem entendimento tem poder. De uma forma corporativa, já que a gente começou no mundo corporativo, mas depois eu vou aplicar né, na nossa vida pessoal. No mundo corporativo, quem entende o seu cliente tem uma capacidade de vender, né, produtos para o seu cliente com maior entendimento. Por exemplo, você tem a Amazon nos Estados Unidos, não sei se faz isso no Brasil, mas a Amazon nos Estados Unidos você pode fazer uma. Você paga uma mensalidade para fraldas infantis, fraldas descartáveis, se você tem criança em casa. E a Amazon vai pedir para você mais ou menos dar algumas informações ali e a Amazon vai te mandar as fraldas sem você ter que comprar elas. A Amazon vai fazer um cálculo baseado na idade do seu filho, da sua filha, né, do tamanho das fraldas que você está comprando e tal, quanto tempo faz que você não compra e tal. E ela vai mandar para sua casa automaticamente as fraldas e vai subindo de tamanho à medida que você precisa. Você só vai lá e avisa que precisa subir de tamanho. E ela, dessa forma, fideliza o cliente, né? Porque o cliente vai comprar fraldas só da Amazon, porque a Amazon manda para minha casa, não preciso nem comprar a fralda, não preciso nem lembrar de comprar, a Amazon manda para mim, né? Mas isso é a partir de algumas informações. Opa, nasceu bebê nessa casa, né? O bebê tem determinada idade, porque o tamanho da fralda importa, a quantidade de fraldas importa muito, dependendo da idade da criança, né? E assim por diante. Então, informação é poder. Quanto mais você sabe a respeito de algumas coisas, né? Você tem determinado poder para tomar algumas decisões. Famosamente, alguns anos atrás, alguns telefones chineses foram banidos nos Estados Unidos entre os soldados americanos. Soldados americanos compravam lá o seu Xiaomi, compravam alguma marca de telefone chinês. E esses telefones foram banidos de todas as bases militares dos Estados Unidos. Sabe por quê? Estavam ouvindo as conversas. Não, se estavam, não se sabe. Mas sabe o que estava acontecendo?
esses soldados eles estavam correndo, fazendo suas corridas, seu exercício, em determinadas partes da base. E a empresa chinesa conseguia coletar só os dados do GPS, só os pingzinhos do GPS, que coleta onde que o celular está. Não estava nem ouvindo conversa, nem ligando câmera, nada disso, só coletando os dados, né, de localização. E aí você bota isso, multiplica isso vezes 300 soldados, você tem muitos pontos de referência todos os dias. E eles estavam conseguindo algumas informações sobre bases aéreas americanas, sobre o layout, aonde que a turma se movimenta, por onde que as pessoas passam, e estavam conseguindo descobrir por onde que os soldados transitavam, quais eram os limites da base aérea, porque eles corriam em volta do torno, né, em volta da cerca, que era o limite da base aérea. Então, você tinha basicamente um mapa desenhado da base aérea, de onde as pessoas vão, onde elas congregam, onde elas estão em determinados momentos, que hora que é a janta, que hora que é o almoço, quando está todo mundo no refeitório. Tudo isso a partir de informação. E informação é poder, né? Se você é um inimigo militar, é poder de você atacar, é poder de você descobrir detalhes da base aérea que anteriormente não seria possível. Então, tudo isso são conexões de como entendimento é poder. Mas, gente, na nossa vida pessoal, entendimento também é poder. Sabe por quê? Se você entender a palavra de Deus, se você entender os princípios do Senhor, você tem poder para tomar decisões de acordo com a vontade do Senhor. Se você entender como o mundo funciona, como Deus pensa, como você deve agir e reagir com o mundo ao seu redor, baseado no manual do usuário, isso te dá um poder para você viver uma vida que pouca gente está vivendo. Muita gente está vivendo baseado na sabedoria do meu primo, do meu vizinho, da minha família, do que me falaram, do vídeo que eu vi no YouTube. Quando você vai para o manual do usuário, você entra em outro nível de sabedoria e outro nível de poder, não no sentido de poder, político, militar, pessoal, nesse sentido, mas poder para você viver uma vida acertada. Quem tem entendimento tem poder. A gente poderia dizer também, quem tem equilíbrio tem poder. Quem sabe aonde pisar, onde não pisar, quem sabe o que fazer e o que não fazer, quem sabe o que é correto, o que não é correto, o que é sábio, o que não é sábio, tem muito poder. Hoje, uma das coisas mais importantes, né, em qualquer equipe de trabalho, não é tanto o QI, mas é a inteligência emocional. Né? Hoje você tem cursos, a gente, né, vai ter curso aí no sábado à tarde, inclusive, fica aí o plug para você, né? O pessoal do Marketplace está fazendo um curso de inteligência emocional para empreendedores, né? Sábado à tarde lá na PIB. E o que é importante disso? Que percebe-se o seguinte, cara, se eu tenho entendimento sobre mim mesmo, se eu consigo me relacionar bem, se eu tenho uma inteligência emocional para lidar com as minhas emoções, com as emoções dos outros, para lidar com relacionamentos, eu vou ser mais bem-sucedido. Por quê? Porque entendimento é poder. Entendimento é poder. Exatamente isso que diz a sabedoria aqui para nós. Entendimento e poder pertencem a ela. Olha só. Por meu intermédio, os reis governam, as autoridades exercem a justiça. E também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Tá? Então ela vai falar aqui que é a partir da sabedoria que os juízes decidem coisas e que os nobres e as autoridades exercem justiça. Claro, né, gente, que aqui não está falando que todos os juízes e todos os governantes operam a partir da sabedoria. Não é isso. É óbvio que existem governantes, juízes e pessoas que são corruptas em todos os lugares do mundo. Agora, o que ele está dizendo como um princípio em geral? Aquele governante bem-sucedido, aquele governante que de fato faz o bem, aquele juiz que tem a capacidade de discernir entre o certo e errado, sabe? Aquela autoridade que usa a sua autoridade para o bem do povo. Pensa em governantes que sejam exemplares, tá? Pensa em pessoas que sejam exemplares e que fazem sua função de forma maravilhosa, abençoando as outras pessoas. Isso é uma expressão da sabedoria. Ele diz, cara, os reis governam não tanto
por uma inteligência, não tanto por uma questão de poder militar e bélico, mas os reis governam por sabedoria. Existe uma sabedoria por trás das decisões, que é muito, muito importante. Se você for olhar, por exemplo, hoje, né, a Constituição dos Estados Unidos, você vai descobrir que lá atrás, na Constituição do país, quando o país foi constituído, na Constituição foram colocadas algumas coisas que são cruciais para que os Estados Unidos seja o que ele é hoje. Tem sabedoria e conhecimento que foi aplicado a partir de Deus, inclusive, porque a Constituição diz que todo homem e mulher tem direitos iguais, tem direitos inalienáveis, né, que não tem como você separar. Por quê? Porque entendia-se a época que toda pessoa é criada à imagem e semelhança de Deus e por isso tem direito à liberdade, tem direito a um monte de coisa. Então, isso está na Constituição, sabedoria que gerou no país uma parte, pelo menos, daquilo que o país é. Então, governantes, juízes, autoridades que são bem-sucedidas, normalmente quando você olha para alguém com respeito, não é porque essa pessoa torceu o seu braço, não é porque essa pessoa te ameaçou para você ficar quietinho e encobrir as coisas erradas, é porque essa pessoa fez o seu trabalho com sabedoria, com dedicação, com afinco, com empenho e você entende, cara, essa pessoa é digna do trabalho que ela faz, essa pessoa é digna de governar, se for o caso de, né, tá falando aqui de governantes, é uma pessoa que tem a posição que ela tem pelo digno trabalho que foi feito através de entendimento, através de sabedoria e assim por diante. Ou seja, a melhor forma de você progredir na vida não é você se aliançando com pessoas que vão te ajudar, não é você tentando fazer isso na força do braço, mas é você exercer sabedoria. Pessoas que exercem a sabedoria, que amam a sabedoria e vivem de acordo com a sabedoria. Pessoas que entendem que o conselho da sabedoria é sensato e a ela pertence entendimento e poder, começam a buscar a sabedoria. E naturalmente a sua sabedoria te leva para as posições de autoridade de governo. Presta atenção nisso. Tem gente que procura a posição de autoridade de governo, né, por influências, por dinheiro, por amizades, né, tenta chegar lá por outros meios. Se você buscar a sabedoria e o entendimento, naturalmente isso vai te levar a uma posição de autoridade e de governo. Não estou falando de governo político necessariamente, mas governo no sentido de governar, de estar responsável sobre alguma coisa. Isso naturalmente vai acontecer, porque não tem como você agir com sabedoria e entendimento e não aumentar o seu poder, como diz ali no versículo 14. Mais uma vez, não estou falando de poder no sentido de poder político, poder pessoal, poder financeiro, não estou falando de poder centrado em mim, mas poder no sentido de capacidade de gerenciar e pessoas olharem para você como alguém que tem essa capacidade. Então, por isso que anteriormente nós falamos, né? Que, cara, melhor do que você buscar riqueza, a guerra, a morte dos seus inimigos, como foi proposto para Salomão. Melhor do que você buscar a riqueza, a fama e a morte dos seus inimigos é você buscar sabedoria, porque através da sabedoria você conquista a riqueza, a fama e a morte dos seus inimigos. E é exatamente isso que esse texto aqui está falando. Vamos voltar para o versículo 14 de novo? Meu conselho é sensato, e a mim pertencem o entendimento e o poder. É por meu intermédio que reis governam. Falando de reis bons, né? Pessoas que chegaram lá por mérito, né? Que normalmente esse mérito tem a ver com sabedoria e entendimento. As autoridades exercem a justiça e também por meu intermédio governam os nobres e todos os juízes da terra. Essa ideia de que pessoas que são confiadas posições são confiadas por quê? Porque já exerceram a sabedoria. Quando Moisés, né, não dava conta de julgar todas as questões do povo de Israel, o povo de Israel, Jetro, o seu sogro, falou: Moisés, escolha alguns homens sábios, cheios de Deus e bota eles para julgar. Olha a qualificação, sábio e cheio de Deus, né? Quando os apóstolos já não davam conta mais de orar, pregar e cuidar das viúvas e alimentar os pobres, eles elegeram alguns homens
para cuidar dessa parte social da igreja. O que eles procuraram? Homens sábios e cheios do Espírito Santo, gente qualificada, e entre as qualificações está a presença de Deus e a sabedoria de Deus para poder gerir. Gente, vamos buscar a sabedoria acima de tudo, porque a ela pertencem o entendimento e pertencem o poder. Se você for uma pessoa cheia de sabedoria, pode ter certeza que o poder, no sentido de capacidade e oportunidade de tomada de decisões e de gestão, vão seguir você. É assim que as coisas funcionam e é assim que Deus quer que funcione. Deus quer que homens e mulheres sábios e cheios do poder de Deus estejam em posições de autoridade. Essa posição pode ser dentro da sua casa, na sua família, na sua empresa, pode ser uma questão pública, né? Mas que homens cheios de Deus e mulheres cheias de Deus sejam essas pessoas que estão exercendo essas funções. Então, vamos junto, buscar sabedoria, continuar crescendo nesse sentido. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, porque de fato o nosso mundo ele vê as coisas de cabeça para baixo, ele procura chegar no poder e na autoridade através da coerção, através da compra, através de meios alternativos que não são o poder que é conquistado através da sabedoria. Que nós sejamos pessoas que correm atrás da sabedoria e que a partir da sabedoria de Deus possamos gerir a nossa casa, a nossa própria vida, talvez funções da nossa igreja, funções inclusive públicas, por que não? A partir dessa sabedoria que só o Senhor pode dar. Nós amamos o Senhor, entregamos a Ti as nossas vidas hoje, entregamos o nosso dia ao Senhor. Pai, eu oro que hoje o Senhor nos dê a capacidade de exercer o poder que nos foi dado. Cada um de nós tem um pouco de poder, seja muita coisa pública ou seja dentro da nossa casa, a exercermos esse poder com a sabedoria que vem do Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um abraço para vocês. Aguardo vocês amanhã para mais uma. Tchau, tchau.